Salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordão, você está no canal do InfectoCast no YouTube e hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença das cândidas albicans e não albicans e o que isso implica no tratamento. Então, primeiramente, falando sobre as cândidas albicans, que é a espécie mais comum, mais prevalente, é uma espécie de cândida que coloniza, nosso intestino, às vezes o trato genital, é muito comum causar candidíase superficial aí em mulheres, e elas se apresentam ali no laboratório, no microscópio, como leveduras, mas às vezes aparece também pseudo-hifas, hifas, e isso pode acabar confundindo inicialmente, antes de a gente ter um resultado definitivo da espécie. Que isso implica no nosso tratamento? A Candida albicans, ela costuma ser sensível ao fluconazol, tá? Então, na maioria das vezes, a gente inicia um tratamento empírico com uma equinocandina, que aí a gente tem como opção a micafungina, a rezafungina, hoje em dia no mercado, a gente tem a caspofungina e a gente também tem a anidulafungina e, posteriormente, a gente pode escalonar e tratar com fluconazol. O grande problema é que, apesar de ser o mais prevalente, outras espécies de cândidas têm se tornado cada vez mais frequente. Então, a gente tem como exemplo a tropicalis, a parapsilose, que elas costumam morar também na pele, está muito relacionada à infecção associada a catéter em pacientes dialíticos, por exemplo. A gente tem a Candida auris, tem a Candida krusei, a Candida glabrata, e essas cândidas elas podem ter um perfil de sensibilidade um pouco diferente. A Candida parapsilose e a Candida tropicalis, por exemplo, naturalmente ela mantém uma sensibilidade ao fluconazol. Só que muitas vezes, por exemplo, em pacientes neutropênicos que utilizam fluconazol por outros motivos, ou pacientes que estão com uso prolongado dessa droga, elas podem acabar selecionando e gerando resistência. Então, em hospital já é muito comum a gente ver Candida tropicalis já com uma resistência ao fluconazol, então a gente precisa ter esse cuidado. A gente também tem a Candida glabrata que intrinsecamente ela já vai ter mix mais elevados para fluconazol, então se é uma Candida glabrata, a chance de ter falha com o tratamento com fluconazol já é muito maior, a gente precisa utilizar quando for possível, o paciente estiver estável, utilizar doses muito mais altas dessa droga, e a Candida krusei ela tem uma resistência intrínseca ao fluconazol. Além disso, a gente tem hoje em dia a Candida auris, que é uma cândida que está muito relacionada a questões de surtos hospitalares. No Brasil ainda não é muito prevalente, mas, por exemplo, há 5 anos atrás não existia casos relatados aqui no nosso país e agora já começou a ter alguns casos de surtos hospitalares com esse tipo de cândida, e ela é uma cândida que tem um potencial de gerar resistência, inclusive ao fluconazol e inclusive à equinocandina, sobrando poucas opções terapêuticas, e por isso é sempre bom, quando a gente estiver com suspeita dessa cândida, acionar a equipe de infectologia para trabalhar em conjunto. E como que a gente faz o tratamento dessas infecções? Primeiramente, se tem uma identificação de levedura em hemocultura, a gente sempre vai considerar como infecção, vai iniciar o tratamento com uma equinocandina, que é uma droga que tem a boa ação, bom nível sérico, a gente tem baixa toxicidade, questões com problemas de interação medicamentosa. Uma vez que a gente identifica a espécie dessa levedura, que grande chance de ser uma cândida, a gente pode avaliar de acordo com a estabilidade do paciente e de acordo com o resultado das culturas posteriores negativas, a possibilidade de descalonar para fluconazol. Então, essas outras espécies de cândida, a gente tem que ter essa atenção. Se no seu hospital não é rotina fazer antifungigrama e tiver essas outras espécies de cândida não albicans, a gente tem que ficar atento e, mesmo que o paciente esteja estável, talvez não seja melhor descalonar para um azólico. Já se for uma cândida albicans, a gente tem uma chance de ter uma sensibilidade ao fluconazol maior e aí a gente poderia ter essa possibilidade de descalonamento. Alguns erros muito comuns no manejo da candidemia é a gente esquecer de coletar hemoculturas de controle. Então, como a cândida é um bicho ali que tem grande chance de fazer disseminação hematogênica, formar biofilme, é importante a gente garantir o clearance microbiológico, então a gente garantir que negativou os resultados das hemoculturas. Então esse é um erro muito comum que a gente não pode cometer. Então, sempre colete hemocultura de controle a cada 48, 72 horas, e a gente conta o tempo de tratamento a partir do primeiro momento da negativação dessa hemocultura. Uma outra coisa que é comum e a gente não pode deixar passar, se o paciente não está tendo uma boa evolução clínica, é sempre bom a gente investigar uma disseminação hematogênica justamente por esse potencial que esse fungo tem. Então, uma das coisas que a gente tem que sempre ficar atento é com endocardite, ficar muito alerta com relação à endoftalmite, ou então a disseminação, como por exemplo uma osteomielite,
porque inclusive o tratamento pode mudar. Uma infecção do sistema nervoso central, uma endoftalmite, às vezes a gente tem que fazer antifúngico local, no caso de uma endoftalmite, às vezes a gente faz voriconazol intraocular, às vezes a gente tem que associar anfotericina, e aí só a equinocandina talvez não seja o suficiente. A equinocandina é uma ótima droga, mas ela tem essa limitação de baixa penetração tecidual. Então ela é muito útil para essas infecções de corrente sanguínea, mas se tem disseminação tecidual, infecções mais complicadas, às vezes ela não é uma droga muito boa. E por hoje encerramos por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Siga nossas redes para mais conteúdos atualizados que estão aí na tela. Ouça o InfectoCast no Spotify no seu agregador de podcast favorito. E se quiser se aprofundar, acesse infectocast.com.br e conheça nossos cursos e pós-graduações. Até a próxima!